Nesse vídeo, veremos como estilizar um componente de feeds com Tailwind, utilizando as classes utilitárias disponíveis no framework. Vamos explorar diversos recursos interessantes durante esse tutorial de Tailwind. O componente consiste em uma lista de publicações, podemos dizer posts, onde o componente é composto por uma imagem que normalmente será utilizada o avatar, a foto do usuário, um título, um resumo com uma breve descrição e o horário de publicação, ou quando foi publicado, melhor dizendo. Então, uma lista, um componente bem simples, e a partir de agora você vai ver como criar esse componente e estilizar ele usando o Tailwind. Eu estou aqui com um projeto aberto, já com o Tailwind configurado. Se você ainda não sabe configurar o Tailwind em seu projeto, eu vou deixar um link no card que vai aparecer logo acima aqui do vídeo. Você pode implementar esse componente em qualquer projeto que tenha o Tailwind configurado, ou seja, usando o Vue, o React ou simplesmente HTML básico, conforme vai ser feito aqui. Bom, eu apliquei aqui um espaçamento e uma cor de fundo na nossa página apenas por uma questão de didática, para você conseguir visualizar melhor o componente aqui na tela. A estrutura base do nosso componente será uma div. Dentro dessa div eu vou criar uma lista. Para cada item da lista, eu vou incluir uma div que vai envolver os demais itens. Então, dentro dessa div que está contida nos itens da lista, vai ter uma imagem, uma outra div. Dentro dessa div, eu vou ter novamente uma div que engloba o título e quando foi feita a publicação. E depois, o terceiro item é um parágrafo com a descrição da publicação. Bom, agora que você já entendeu a estrutura HTML do nosso componente, vamos para a estilização desse componente. Bom, na div Py, a div que envolve todo o nosso componente, eu vou aplicar uma cor de fundo por meio dessa classe, será uma cor de fundo branca. Eu vou aplicar um arredondamento das bordas, uma sombra, um tamanho e um espaçamento interno, utilizando as classes utilitárias do Tailwind. Então eu recomendo que, se você tem alguma dúvida sobre a função dessas classes, consultar a documentação. É possível também entender rapidamente a função de cada uma quando você tem a extensão do Tailwind instalada no Visual Code. Quando você passa o mouse em cima da classe, ele já traz para você aqui o respectivo CSS. Isso ajuda muito no processo de aprendizado do Tailwind. Na nossa listagem, eu vou aplicar duas classes. Basicamente, essa classe vai incluir uma linha no eixo Y entre os itens da lista. Então, essa linha ela vai ter uma cor cinza, conforme é especificado na segunda classe. Nos itens da lista, eu vou apenas aplicar uma classe que insere um espaçamento no eixo Y, ou seja, na parte superior e inferior de cada elemento. Na div que vai envolver todos os demais elementos do nosso componente, eu vou aplicar duas classes. A primeira classe é Flex, que altera ou define o display flex da nossa div. E a segunda, novamente, eu utilizo aqui a classe para aplicar um espaçamento no eixo X, ou seja, os elementos que vão estar contidos dentro dessa div, que no caso é a imagem, a div e o parágrafo terão um espaçamento entre eles no eixo X. Nesse caso aqui, para ser mais específico, o espaçamento será aplicado entre a imagem e a div seguinte. Na imagem, eu vou aplicar uma classe para definir uma altura, uma largura e o arredondamento de 100% da imagem, conforme o nosso avatar. A imagem em si que eu vou utilizar nesse projeto pode ser obtida no seguinte site. Nesse site, você consegue alguns recursos, entre eles a possibilidade de obter imagens que vai ajudar você a diagramar o seu componente. Então, nesse caso aqui, eu posso usar esse endereço aqui para
inserir uma imagem no meu projeto. Aqui você tem um parâmetro que você pode passar, que é o tamanho da imagem. Ele recebe alguns parâmetros, por exemplo, a altura e a largura da imagem. É um site que eu super recomendo quando você está trabalhando no início do projeto e precisa trabalhar com imagens, mas ainda não tem as imagens que serão utilizadas no projeto. Então, utilizando o site mencionado, eu vou incluir aqui uma imagem no nosso componente. Após estilizar a imagem do avatar, o próximo passo é estilizar as divs que foram utilizadas para conter o título quando foi feita a publicação e a descrição. Na div que está logo abaixo da imagem, eu vou definir a classe flex1 para que ela ocupe o espaço restante do componente e que ela tenha um espaçamento, ou melhor, que ela aplique um espaço entre os itens no eixo Y. Isso faz com que os elementos contidos dentro dela terão um espaçamento no eixo Y. Na div que envolve o título e quando foi feita a publicação, eu vou aplicar 3 classes. A primeira classe define o display como flex. A segunda classe alinha os itens filhos dessa div no eixo vertical no centro. E a terceira classe vai posicionar os elementos na horizontal na extremidade do componente. Vou salvar o que fizemos até o momento, vou atualizar a nossa página e podemos ver que o nosso componente ele recebe essa customização, posicionando o título à esquerda, quando foi publicado, à direita. Bom, no título, ou melhor, na tag H3 e P, eu aplico 2 classes. No título, eu aplico uma classe que define o tamanho do texto e uma espessura, um pouco maior do que a descrição e quando foi publicado. Já no segundo item, que é o P, eu defino um tamanho semelhante ao do título, só que eu defino uma cor, o texto cinza. Agora, para o parágrafo que é utilizado para o resumo ou descrição da publicação, eu aplico 2 classes. Uma que define o tamanho do texto semelhante aos demais textos do componente e eu mudo a cor também desse parágrafo para cinza, conforme de forma semelhante ao que eu fiz no parágrafo anterior. Bom, agora o que você precisa fazer é duplicar os itens da lista. E eu vou fazer isso para apresentar e explicar um ponto muito interessante desse componente, ou uma classe que eu julgo muito útil que foi utilizada aqui. Então, observe. Bom, depois de duplicar os elementos, podemos observar que entre eles existe aqui uma linha, uma borda da cor cinza. E podemos observar que essa linha, essa borda, ela não está presente abaixo do último componente, porque a função dela é estar entre os itens da nossa lista. E como isso é possível? No início do vídeo, eu mencionei que eu usei 2 classes aqui no componente de lista, que ia fazer exatamente isso, aplicar entre os elementos uma linha, uma divisória. Bom, esse recurso eu acho muito interessante no dia a dia. Quando você vai trabalhar com um componente de listagem, seja uma playlist, uma posts, coisas nesse sentido, esse recurso ele é muito bom para ser utilizado. E mais interessante, semelhante ao que foi feito aqui no eixo Y, você tem as mesmas classes para o eixo X. Então, se esse nosso componente aqui fosse, por exemplo, um grid, você poderia utilizar as classes semelhantes a essas, só alterando o parâmetro Y aqui para X, você teria o efeito semelhante, mas na horizontal e não na vertical. Bom, com isso concluímos a construção do nosso componente. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Se você tiver alguma crítica, sugestão, deixe o seu comentário. Assim eu vou saber o que pode ser feito para melhorar na produção dos vídeos. E eu agradeço imensamente a sua atenção. Espero que você tenha gostado. Aqui no canal você vai encontrar outros vídeos onde eu estilizo
diferentes componentes. Recentemente publicamos um vídeo estilizando um componente de avatar, um loader animado e componentes que você com certeza vai desenvolver no seu dia a dia como desenvolvedor. Então eu agradeço novamente a sua atenção. Um grande abraço.